À noite, ínterim de sombras que ocultam os vultos em revolução, e deles os latentes discursos ásperos enquanto planejam desferir furtivos golpes contra as ruínas altivas e disfarçadamente vívidas do estabelecimento, fadado a ver onde há luz artificial ofuscante e somente quando. Esta noite, quando os tadianos, colecionando por diversas gerações profundos desgostos a respeito de uma deturpada mentalidade progressista do Estado, reivindicam para eles próprios a labuta de dar à luz uma nova ordem evolutiva das aglomerações humanas, contra o progresso do concreto que sublima o indivíduo. As histórias e a matéria orgânica, uma massa inconforme se subleva abruptamente. E a metrópole, lacônica enquanto impera o silêncio dos verbos. As lâmpadas bruxuleavam, então esvaneciam, e sob o espesso manto da noite, ecoavam surdamente os sussurros dos indivíduos em revolta. Eram muitos, e demasiado dispersos. Ali não haveria grupo, unidade, hierarquia ou centro potencial. Não falariam sobre líderes, pois cada um liderava uma e muitas revoluções que poderiam ser tão amplas quanto a extensão de si mesmos. Em cada um deles, uma multidão, tão constritas quanto a extensão da humanidade, quando em toda ela uma só voz ecoasse, talvez uma só vez. Uma revolução que fervia na máquina de expresso a despejar café em uma xícara de chá durante a madrugada.
uma revolução que germinava no enfrentamento kafkiano entre o indivíduo e o estabelecimento, em sua busca pela homogeneidade, pela uniformidade, pelo consenso em um mundo sem consenso. Revolução. Contradição. Eles se separavam de si mesmos por paredes, barreiras materiais e imateriais. Mas havia ali algo coletivo que ressoava fora do espectro sensível, atravessando os obstáculos físicos fictícios que eles se impunham ou aos quais eram impostos. Algo estava prestes a acontecer e o silêncio, à noite, soava verbos. Estou convencido de que não posso encarar diretamente a luz do dia. Todos esses anos, vividos neste bunker underground com exposição restrita e eventual à luz, sensibilizaram minhas retinas a ponto de uma incisiva fresta de luminosidade entrando pela janela ameaçar meus olhos frágeis. Exagero. Paranoico? Talvez não tanto. Temo aquilo que me persegue por todos os lados.
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, América do Sul, 2016. Marco zero de uma revolução de minúsculas proporções que assolará múltiplas metrópoles em distintos continentes interagindo em uníssono. É um delicioso prospecto. Os citadinos interromperão suas atividades corriqueiras para ouvir com parcimônia o novo alento que chega com os ventos austrais. Ouvirão com atenção as infinitas mensagens que se propagam em frequências por pouco inaudíveis através do silêncio aterrador dos automóveis que cessam seu movimento antes, ininterrupto. Numerosos epicentros de um terremoto que mudará de uma vez por todas a conformação do planeta. Sua ação será breve e calculada. Contudo, seus efeitos fundamentarão a escrita ébria de muitas histórias. O futuro, grandes devaneios em que nenhuma história será reconhecida como tal. Documentos de tantas multiplicidades, assumindo a coexistência de infindáveis narrativas em uma complexa rede de interconexão entre os fatos. Agora, os países ainda mantêm seus nomes. Observa-se este fato em uma mirada muito instrutiva de Soslay. Conservam seu status adquirido outrora, sem atentar para o iminente futuro em que seus cidadãos recusarão a peremptoriedade de se declararem subjugados a uma nação, súditos de um Estado soberano que se apropria dos indivíduos que ocupam suas terras, empunhando pronomes possessivos como armas de propagação e imutabilidade do status quo. Seus cidadãos, a quem estão enganando, cidadãos do mundo, pouco, assaz pouco, serão manifestos cidadãos do universo, habitantes de um todo, sujeitos a nada senão as regulações fluidas negociadas entre sujeitos em função dos contextos. Ruas, bairros, cidades, estados, países, continentes, denominações assaz restritivas para todo um território muito amplo, que se deflagra contínuo ainda que se reitere tautologicamente suas numerosas barreiras ideológicas erigidas em algum momento de um passado muito remoto. Regiões permeadas por fronteiras imaginárias, os indivíduos enclausurados em suas naturalidades, suas nacionalidades, suas individualidades, sujeitos à inocuidade de seus delicados passaportes ante tesas barreiras de migração que segregam as nações, conferindo a seus territórios uma atmosfera de antiquado purismo xenofóbico. Eles seriam clandestinos em suas ocupações temporárias de fragmentos de terra, nômades que carregam consigo ideais muito corriqueiros de algumas utopias tangíveis que eventualmente tomarão forma, mecanismos intrincados de ataque ao sistema por sua subversão em pequenas ocorrências infinitesimais. Nossas derivas semióticas iam da utopia à distopia, da distopia à utopia. Eram momentos em que duvidávamos se vivíamos a realidade ou se as paisagens que víamos eram visões oníricas distópicas. Ora vivíamos o devaneio, entrecortado pelas experiências do cotidiano, devaneios que nutriam nossos sonhos, nossos ideais. Nos isolávamos muitas vezes do mundo físico, ocupando um espaço virtual que construíamos coletivamente. Muitas vezes éramos sós, mas em algumas nos uníamos em prol de ideias e acontecimentos transitórios. Marcas efêmeras que cicatrizavam com o tempo, imprimindo na metrópole um pouco de nós. Éramos errantes, ébrios idealistas que vagavam entre ideias e fatos, buscando novas conformações para o planeta. De outro lado, a sociedade operava de forma maquinal. Éramos desconstrutores de uma sociedade em ruínas, enquanto outros construíam a ruína da sociedade.
devia voar para outro espaço. Não se trata absolutamente de fuga para o sonho ou o irracional. Quero dizer que preciso mudar de ponto de observação. Preciso considerar o mundo sob uma outra ótica, outra lógica, outros meios de conhecimento e controle. Todos estão mortos. Indaga-se quais serão os mentores de uma nova onda revolucionária que se propaga difusa em direção aos tempos pós-contemporâneos em um universo vazio. Revolução sem evolução, decadente conceito progressista. Revolução sem revolução, sem resoluções, sem bandeiras, sem cores, sem emblemas ou manifestos, sem rostos, sem ações. Eventos revolta latentes nos meandros dos sistemas, trafegando em velocidade superlumínica na periferia submersa das metrópoles que não se calam e nada dizem, escapando à estagnação em seu trajeto por entre escusas vielas estreitas, flancos desprotegidos de um submundo metamórfico. Todos estão mortos. Mortos até que ressurjam das cinzas, reivindicando a superfície do planeta para os indivíduos livres, sem narrarem novamente, sucessivamente e a miúde, os acontecimentos escritos no passado. Novos textos que se revelam nas entrelinhas semânticas de escrituras estagnadas em profundas câmaras isoladas de qualquer intempérie. Releitura dos fatos no presente, em que se traçam furtivamente novas histórias às margens dos documentos conservados em redomas à prova de balas nos porões controlados de uma biblioteca. Cuidado, o incêndio se alastra fugazmente. Vislumbra-se o desastre iminente. As fronteiras estão se abrindo. Derrubarão todos os muros com golpes furiosos, e se faltarem as ferramentas, pularão os muros, um a um e quando necessário.
Um muro, uma grade, uma porta, uma fechadura não passavam de construtos ideológicos, intransponíveis por efeito de um acordo político que para eles significava pouco, ou nada. Negociariam suas leis e suas regras em função dos contextos, e elas seriam tão plurais quanto os indivíduos e suas multiplicidades. Aquela casa estava vazia, trancada há muitos anos, tinha uma aparência de abandono, e suas ideias precisavam de espaço, mesmo transitório. Eles queriam ocupá-la e ela ser ocupada. Eram 1 e 1000 e incontáveis. Aos poucos chegariam outros para estabelecerem juntos uma nova ordem temporária. Algo efêmero que dias depois seria esquecido na prolífica história da metrópole, marcado definitivamente nas memórias. Aquela casa era mais uma, e haveriam outras, como antes, sempre houve. Por baixo da agitação política que percorre toda a capital, como um rastilho de pólvora à procura da sua bomba, percebe-se uma inquietação que evita manifestar-se em voz alta, salvo se estiver entre pares. A contragosto, os cidadãos toleravam as obras que se multiplicavam nesta cidade em permanente construção. Famílias despejadas, memórias obliteradas. A história da cidade, ela própria, sucumbia em face das máquinas e tratores, cujo único objetivo parecia ser um eterno retorno ao marco zero. Perene reconstrução cuja consequência última seria tornar a natureza do homem progressivamente mais artificial. Naqueles corredores estéreis, de ônibus insossos, os transeuntes viam o trabalho, mas enxergavam as ruínas do progresso.
pensavam eles em outros modelos diametralmente distintos daqueles perpetrados pelas classes dominantes, econômicas e políticas. Enquanto era pintada, aquela estação de ônibus firmava com cada vez maior intensidade no imaginário coletivo a impressão de que tudo aquilo era mera maquiagem, efeitos cosméticos em uma metrópole que ansiava por novos modelos de manipulação e ocupação do espaço. Aqueles votos em branco que vieram desferir um golpe brutal contra a normalidade democrática em que decorria a nossa vida pessoal e coletiva, não caíram das nuvens nem subiram das entranhas da terra. Estiveram no bolso de 83 em cada 100 eleitores desta cidade, os quais, por sua própria mão, os despuseram nas urnas. Uma manhã, as ruas da capital apareceram invadidas por gente que levava ao peito adesivos com vermelho sobre preto as palavras "Eu votei em branco". Das janelas pendiam grandes cartazes que declaravam preto sobre vermelho: "Nós votamos em branco". Mas o mais arrebatador, o que se agitava e avançava sobre as cabeças dos manifestantes, era um rio interminável de bandeiras brancas. Os alto-falantes das polícias esgoelavam-se a berrar que não era permitido ajuntamentos de mais de 5 pessoas. Mas as pessoas eram 50, 500, 5 mil, 50 mil. Quem é que numa situação dessas se vai pôr a contar de 5 em 5? O comando da polícia queria saber se podia usar os gases lacrimogêneos e atacar com os caminhões de água. A guerra estava, portanto, a ponto de estalar. O plano de retirada que finalmente se chegou era uma obra-prima da ação tática, consistindo basicamente numa bem estudada dispersão dos itinerários com vista a dificultar ao máximo concentrações de manifestantes acaso mobilizados para expressar o desgosto, o descontentamento ou a indignação da capital pelo abandono a que seria sujeitada. Haveria um total de 27 percursos diferentes. O mapa da cidade mostrava uma estrela vermelha de 27 braços, 14 virados ao hemisfério norte, 13 apontando ao hemisfério sul, com um equador que dividia a capital em 2 metades. Por esses braços se haveriam de encanar os negros automóveis das entidades oficiais. Às 3h menos 15 minutos, foi dada a ordem de reduzir a intensidade da iluminação pública em toda a capital como maneira de cobrir a retirada. Nas ruas por onde os automóveis e os caminhões teriam de passar não se enxergava uma alma, uma só que fosse vestida à paisana. Quanto ao resto da cidade, não variavam as informações continuamente recebidas. Nenhum grupo, nenhum movimento suspeito. Os notívagos que recolhiam as suas casas ou delas tinham saído não pareciam gente de temer. Não levavam bandeiras ao ombro, nem disfarçavam garrafas de gasolina com a ponta de um trapo a sair do gargalo. Não faziam molinetes com cacetetes ou correntes de bicicleta. E se de algum se poderia jurar que não ia por caminho reto, isso não haveria que atribuí-lo a desvios de caráter político, mas sim a desculpáveis demasias alcoólicas. Às 3h menos 3 minutos, os motores dos veículos que compunham as caravanas foram postos em marcha. Às 3 em ponto, como havia sido previsto, deu-se começo à retirada.
feitos de lume branco, assinalando o caminho, apontando a rota da fuga aos desertores para que não se perdessem, para que não se extraviassem por atalhos. Estas luzes que se acenderam à nossa passagem e que, com toda a probabilidade, vão continuar a acender-se durante o resto do caminho, até sairmos da cidade, a ausência absoluta de pessoas. Repare que não se distingue uma só alma nas janelas nem nas ruas. É estranho. Muito estranho. Começo a pensar que deverei admitir o que até agora recusava, que há uma intenção por trás disto, uma ideia, um objetivo pensado. E agora o que vamos fazer? O governo não vai ficar de braços cruzados. Ainda não acabaram as munições, ainda temos flechas na aljava. Espero que a pontaria não lhe falhe. Só precisarei ter o inimigo ao meu alcance. Mas esse é precisamente o problema. Não sabemos onde o inimigo está, nem sequer sabemos quem ele é. As luzes começaram a apagar-se quando saíram da cidade. Um após o outro, foram desaparecendo os 27 braços da estrela, ficando apenas a desenhar o impreciso roteiro das ruas desertas, a escassa iluminação pública que ninguém se lembrou de fazer regressar ao normal de todas as noites. Saberemos até que ponto a cidade está viva quando os negrumes intensos do céu principiarem a dissolver-se na vagarosa maré de profundo azul, que uma boa visão já seria capaz de distinguir subindo do horizonte. Então ver-se-á se os homens e as mulheres que habitam os andares desses prédios saem para o seu trabalho, se os primeiros autocarros recolhem os primeiros passageiros, se as carruagens do metropolitano atroam velozmente os túneis, se as lojas abrem as suas portas e retiram os taipais, se os jornais chegam aos quiosques. A esta hora matutina, enquanto se lavam, vestem e tomam o café com leite de todas as manhãs, as pessoas ouvem a rádio anunciar, excitadíssima, que o presidente, o governo e o parlamento abandonaram a cidade essa madrugada, que não há polícia na cidade e o exército se retirou. Então ligam a televisão, que no mesmo tom lhes oferece a mesma notícia. No
dia seguinte, os caminhões da limpeza urbana não saíram à rua. Os recolhedores do lixo declararam-se em greve total. Meio-dia exato era. De todas as casas da cidade, saíram pessoas armadas de vassouras, baldes e pás, e sem uma palavra começaram a varrer as testadas dos prédios em que viviam, desde a porta até o meio da rua, onde se encontravam com outras pessoas que do outro lado, para o mesmo fim e com as mesmas armas, haviam descido. Afirmam os dicionários que a testada é a parte de uma rua ou estrada que fica à frente de um prédio, e nada há de mais certo. Mas também dizem-no pelo menos alguns, que varrer a sua testada significa afastar de si alguma responsabilidade ou culpa. Grande engano vosso, senhores filólogos e lexicólogos distraídos. Varrer a sua testada começou por ser precisamente o que estão a fazer agora essas pessoas da capital, e não faziam elas para afastar de si uma responsabilidade, mas para assumi-la. Possivelmente foi pela mesma razão que ao terceiro dia saíram à rua os trabalhadores da limpeza. Não traziam uniformes, vestiam-se como civis. Disseram que os uniformes é que estavam em greve, não eles. Cale-se, razão. Penso em uma revolução cultural de imanes proporções, um verdadeiro curto-circuito na razão, dissipando-se em todas as direções, cobrindo cada centímetro da superfície do planeta, penetrando nas rupturas da crosta, nas profundezas das depressões, provocando terremotos, maremotos, tsunami, furacões, tempestades, incêndios sem precedente que acabarão por fazerem ruir os sistemas políticos opressores que segregam os cidadãos do mundo. Como é doce a liberdade. Momentaneamente, por um instante, os antropos se sentirão precisamente no presente, sua ação sendo a última de uma cadeia em direção ao desconhecido. Descartógrafos, sem direção, sem mecanismos de localização, busca e representação do espaço, sem bússolas, mapas, compassos, sequer estrelas, o som do mar, ventos, marés, para guiar a nau sem rumo no breu da abstração do que pode vir a ser. Os pulmões, inflados pela primeira vez, com um alento amedrontante de se darem conta, construírem o mundo em tempo real. Algo bastante infraordinário, na verdade. Alguns poderão se perder. Total amnésia, uma condição efêmera, o baque necessário para ativar uma consciência até este ponto latente, a consciência de si mesmo e do impacto de suas atividades manipulativas em seu entorno. Engenharia probabilística de heterogênese que tarda. É alguma epidemia? Não creio. Um terremoto? Não nos encontramos numa região de sismos. Nunca houve aqui terremotos. Uma inundação? Uma cheia? Há muitos anos que o rio não sobe às margens. Então? Não sei lhe dizer. A quem passaria pela cabeça que uma ação dessas conseguisse levar a sua avante pessoas a votarem maciçamente em branco, sem que ninguém as tivesse mandado? Aposto que esta hora os governos e os partidos em todo o mundo não pensam noutra coisa. Eles não são estúpidos. Percebem muito bem que isto pode tornar-se um rastilho de pólvora. Pega-se fogo aqui e vai arrebentar lá adiante.
isso aqui aí tem que liberar um pouco mais potencial. Aí você libera, mexe, puxa, acerta, libera. Palavras são mais poderosas que bombas atômicas. E a cidade, em sua fastidiosa organização em compartimentos muito bem delimitados, sucumbe ante a bruta força de poderosos explosivos. Restarão apenas destroços de uma sociedade cujo progresso se define pela construção de montanhas de concreto, tapetes de asfalto, barreiras ao desfrute da paisagem até onde alcançaria a vista, fossem outras as circunstâncias. Não era de um fósforo riscado o tênue clarão surgido ao longe. A base do ceticismo é psicológica, não é uma filosofia, não procura conceito. Constatação da existência de uma massa de mitos contraditórios, axiomas e teorias indemonstráveis que se contradizem mutuamente. Os sistemas filosóficos, Platão, Aristóteles, simples opiniões. Os ditos de um filósofo não diferem essencialmente dos do homem comum, filósofo ou não. O homem fala contradizendo o que dizem os outros e não há meio de escolher a melhor opinião. É um niilismo. Os sujeitos individuais não se contentam apenas em transmitir palavras de ordem ou em dar continuidade passivamente às analogias de suas culturas ou aos raciocínios de suas instituições. De acordo com seus interesses e projetos, eles deformam ou reinterpretam os conceitos herdados. Eles inventam no contexto procedimentos de decisão ou novas partições do real. Conhecer é inserir algo no real. É, portanto, deformar o real. A gente tem que desaprender o que é constelação para ver as estrelas.
Vivemos hoje em uma destas épocas limítrofes na qual toda a antiga ordem das representações e dos saberes oscila para dar lugar a imaginários, modos de conhecimento e estilos de regulação social ainda pouco estabilizados. Vivemos um destes raros momentos em que, a partir de uma nova configuração técnica, quer dizer, de uma nova relação com o cosmos, um novo estilo de humanidade é inventado. Haverá aposentos que provocarão mais sonhos que as drogas, e casas onde só se poderá amar, e outras casas que vão despertar a curiosidade dos viajantes. Os bairros dessa cidade poderiam corresponder à lista de sentimentos que encontramos por acaso na vida cotidiana. Bairro bizarro, bairro feliz, bairro nobre e trágico, bairro histórico, bairro útil, bairro assustador.
Hoje, está cada vez mais difícil para um indivíduo cogitar sua identificação, mesmo que parcial, com uma teoria. As explicações sistemáticas e os textos clássicos em que elas se encarnam parecem-nos hoje excessivamente fixos dentro de uma ecologia cognitiva na qual o conhecimento se encontra em metamorfose permanente. O direito ao silêncio, direito de calar-se, direito de não ouvir. Problema que continua em cena a reivindicação da palavra, a supressão do direito de expressão. Mas atrás da cena ou no fundo, de lado, outra demanda procura fazer-se ouvir. Mas como? O direito ao silêncio, o direito de calar-se, o direito de não ouvir. A urgência das ruas não pressupõe velocidade. Ou violência. O plágio transforma-se em uma estratégia recombinatória.
they just don't have toilets for people in these houses. There's no pockets anywhere. So we can take your glasses off very easy to use over a pool. The Aquaphonic Center has the answer to your problem. Complex lenses and universal lenses. The center gives you 30 days and so forth. And if you don't, you can refund any money except for the examination fee. So if you're tired of glasses, go to the Aquaphonic Center on 1 West 42nd Street near Fifth Avenue. Besides, with no hassle, please call 1905. Bern, Switzerland, 1905.
Um movimento estava só começando. Éramos muitos e dispersos. Assim continuaríamos em homenagem à descentralização do poder e às nanopolíticas. Acreditávamos na negociação em função dos contextos e assim nos uníamos quando pertinente, atuando separadamente quando era essa a estratégia possível. Esta revolução não era de um grupo, mas de indivíduos, e dentro de nós pensava toda uma sociedade cosmopolita. Uma revolução em progresso desde muito tempo e, portanto, esquecida pelo sistema por estar habilmente disfarçada nas ações mais cotidianas. O caráter principal do sistema ascentrado é que as iniciativas locais são coordenadas independentemente de uma instância central, fazendo-se cálculo no conjunto da rede, multiplicidade. É por isso que o único lugar onde pode ser construído um fichário possível das pessoas está entre as próprias pessoas, as únicas capazes de serem portadoras de sua descrição e de mantê-la em dia. A sociedade é o único fichário de pessoas. Uma sociedade ascentrada natural rejeita como intruso asocial o autômato centralizador. Não se perguntará nunca o que um filme quer dizer, significado ou significante. Não se buscará nada compreender num filme. Perguntar-se-á com o que ele funciona, em conexão com o que ele faz ou não passar intensidades, em que multiplicidades ele se introduz e metamorfoseia a sua, com que corpos sem órgãos ele faz convergir o seu. Escrever nada tem a ver com significar, mas com agrimensar, cartografar, mesmo que sejam regiões ainda por vir. Não existe língua em si, nem universalidade da linguagem, mas um concurso de dialetos, de patois, de gírias, de línguas especiais. Não existe locutor-auditor ideal, como também não existe comunidade linguística homogênea. A língua é uma realidade essencialmente heterogênea. Como encontrará o filme um fora suficiente com o qual ele possa agenciar no heterogêneo, em vez de reproduzir um mundo? Je commence à peine à me faire comprendre que je ne veux pas jouer ce jeu-là.